que é o caminho para a execução previsível, né, principais desafios aqui para a equipe de tecnologia. Então a gente vai, né, trazer insights, né, o que eu espero o dia de hoje aqui que, né, vocês sejam provocados aqui para alguns gatilhos que vocês possam usar aí no cenário de vocês para poder entender quais são esses desafios, né, e como vocês podem habilitar aí essa execução mais previsível. Tá bom? Então eu sou o Caco Mafra. Então, se você não me conhece ainda, né, eu sou fundador aqui da Caco Experience, né? Sou parceiro do Agile Institute Brasil, sou advocate do Team Topologies, faço parte do Software Zen, sou autor do livro Jornada Kanban na Prática, do Métricas, Manual das Métricas de Fluxo e Métricas que Falam com Executivos. Então, minha experiência vem de uma vasta aí de empresas de tecnologia. Eu moro aqui em Florianópolis e quero compartilhar com vocês aqui insights práticos aí que, né, eu já pratico há muitos anos e hoje também aplico aí com os meus mentorados nas minhas consultorias. Então, se você quiser me acompanhar, se não me segue ainda, segue lá no Instagram, @cacoxp, né, lá eu compartilho lá alguns insights. Tem vários conteúdos legais lá que vocês podem acessar, como esses aqui, são conteúdos de carrossel, então conteúdo de consumo rápido, mas sempre tem insight legal ali para que vocês possam acompanhar. Então, eu queria saber de vocês aí, né? Quais são na visão de vocês, né? Quais são os principais desafios, né, para uma execução previsível? A gente vem no momento, né, principalmente nos últimos anos, né, vocês têm escutado mais a palavra produtividade, previsibilidade, né? Aposto que cada vez mais essas palavras aí estão ecoando aí na empresa de vocês, né, para que e muitas vezes até vocês são, né, cobrados por métricas, por insights nesse sentido, né? E comentem aí para mim no chat aí, quais na visão de vocês são esses principais desafios, né, para que você tenha, né, uma execução previsível? Ou se quiser falar também, só levantar a mão aí. Deixa eu liberar aqui, né? Vocês podem abrir o microfone também. Caso alguém quiser comentar aí, pode abrir o microfone também e falar. Qual que é o desafio que vocês passam aí? Ó, o Rogério colocou ali, ó, identificar gargalos. O André trouxe métricas e Conolis. Controle de entregas. Métricas e controle de entregas. Mudança de escopo. Ó, mudança de escopo, o Toledo trouxe. Ó, o Moema trouxe ali falta de refinamento de negócios ou refinamentos técnicos adequados, né? Que é o que acontece antes, né? A gente já entra meio torto. Então, tá, então vocês trouxeram aí, ó, o Júlio trouxe ali falta de estimativas mais assertivas. Então, ó, geralmente, né, talvez é isso que o Júlio está trazendo a Moema ali, até são, né, parecidos aí, né? São efeitos da mesma, efeitos da mesma causa, né? Então vamos lá. Então, mas basicamente o que eu vou trazer para vocês aqui, existem alguns gatilhos, né, que a gente pode identificar e que podem ajudar vocês, inclusive, a poder gerar alguns indicadores que dizem, né, onde que talvez vocês possam mexer mais, tá? E é isso que eu quero aqui trazer para vocês. Então, o que a gente vai trazer? Então, eu vou explorar aqui com vocês aqui 7 aspectos e mais um bônus, onde a gente vai explorar um pouco, né, dessa questão e como que a gente pode trabalhar esses pontos, né, para que a gente possa dominar a arte aí das entregas, né, de impacto. Então, primeira coisa, né, tudo começa com a gente entender qual é o resultado, né, e se conectar com o resultado, né? Basicamente, muitas vezes né, uma execução começa já torta quando a gente não consegue responder a pergunta, né, como que a gente sabe que isso deu certo, né? Qual que é a medida de sucesso disso, né, sobre a perspectiva do cliente? Então, essa é uma pergunta que eu recomendo que vocês sempre façam, né? Toda vez que você vai começar uma entrega, né, vai fazer um trabalho, né, e
A previsibilidade ela vai ser uma consequência, né, de a gente conhecer do conhecimento que a gente tem sobre aquilo que a gente está fazendo, né, e de a gente ter um processo de trabalho consistente, né? Estável nunca vai ser, né, mas ele tem que ser consistente. O que que é consistente, né? Algo que se repete. Mas muitas vezes isso só não é o suficiente, né? Porque não adianta a gente entregar muito bem a coisa errada, né? Então a primeira coisa começa se a gente está trabalhando na coisa certa, né? Então estão trabalhando nas coisas certas, né? Nas mais importantes. Então esse foco além da entrega, né? E nesse resultado sustentável. Então eu não vou explorar muito esse tópico aqui hoje, né? Mas ele é a premissa, né? Para tudo. Tá? Então entendam que antes disso que a gente vai aprofundar aqui, existe essa conexão, né? Com o resultado. E isso é super importante e premissa, né, para que você, né, faça uma boa execução. E semanas atrás ele estava no Scrum Gathering Hill, até o Toledo que está aí na call também estava lá, não sei se tem mais alguém de vocês que estava lá também. Participei de uma palestra super legal, né, da Mariana Zapparoli e da Priscila Chagas, e elas trouxeram esse material aqui, né, da BEM, né, que é um e-book que eles publicaram em dezembro de 2023, que chama-se Métricas do Jeito Certo, e elas chamaram de sensores. Então, esses sensores, eles são alguns gatilhos, né, que vocês podem observar, e geralmente eles estão, né, elas trouxeram sobre uma perspectiva aqui de produtividade, né, de baixa produtividade. E aqui, né, elas trouxeram cinco aspectos aqui, cinco macrosensores, né, e que tem, né, conjuntos de sensores aqui que vão olhar para alguns aspectos. Então, primeiro aspecto, né, sobre a perspectiva do cliente, né? Então, um baixo engajamento do cliente. Então, se aquele produto, aquele projeto, aquela entrega que você lançou, né, não tem satisfação do cliente, ou não está dando resultado, ou o cliente, né, não usa, então um baixo engajamento, né, ou está deixando de usar, né, e deixando de ser, né, cliente da sua empresa. Então, essa é uma perspectiva, né, sobre a ótica do cliente, que é uma medida que, né, muitas vezes até a gente foca demais na entrega e acaba, às vezes, não tendo isso, né, tão forte. Então, esse é o resultado, né, que sai da entrega, né? Então, toda entrega ela tem que ser habilitada, né, e gerar algum resultado. E a gente tem que saber qual é o resultado que a gente está buscando. Um outro indicador, né, que talvez a gente não está com uma execução previsível, né, e está com uma baixa produtividade, é o tempo de entrega alto. Tá? Então, o tempo de entrega alto a gente pode entender aqui como time to market. Né? Então, eu gosto muito dessa métrica, né, e eu até recomendo muitas vezes, né, se você está fazendo um trabalho, né, em escala, geralmente essa é uma métrica que você não pode deixar de medir, né, que é o tempo entre você tomar uma decisão de entregar alguma coisa e até que de fato essa coisa é entregue lá do outro lado. Então, para isso, a gente vai medir o time to market, né, a gente vai conseguir identificar bloqueios, vai entender sobre mudanças, tanto mudanças no entrega quanto mudanças, né, na composição das equipes. E também, né, a quantidade de coisas em progresso ao mesmo tempo, né, vão representar um tempo alto. Então, geralmente, um tempo alto, né, de entrega, ele vai representar, né, que você tem muita oportunidade, né, de fazer diferente, né, de impactar diferente o resultado. Por que que essa é uma perspectiva tão interessante, né? Até semana passada, acho que, ou foi essa semana? Não, acho que foi semana passada, eu fiz um post no LinkedIn que eu falei que velocidade é mais importante que agilidade, né? Por quê? Porque a velocidade, a velocidade é o quanto quão rápido a gente consegue impactar o resultado, permite a gente validar se a gente está indo no caminho certo, e aí a agilidade é o quê? Né? A nossa capacidade de se adaptar, né? De entender aquilo e ajustar, né? Mudar de rumo, entender, com base naquele resultado, adaptar e, né, conseguir gerar um resultado diferente. Então, se não tem entrega, você não consegue necessariamente. Daí o que que adianta? Você às vezes está fazendo algo em 6 meses, mas só que está fazendo em sprint, né? E aí não necessariamente isso representa uma agilidade, né? Porque talvez você não está nem medindo lá sobre a perspectiva do cliente.
tá? Então, quando a gente fala também de uma execução previsível, né, e desafios das equipes de tecnologia, é também, pô, ter um ritmo de entrega que impacta ali o cliente. Outro grupo aqui é muitas prioridades simultâneas. Então, e aqui a gente entendam que esses sensores aqui são sob a perspectiva não necessariamente de cada time, né? A gente está olhando talvez sobre uma visão aqui mais de portfólio, tá? Então, muitas prioridades simultâneas, elas vão ser medidas, né? Quais são os sensores que vocês vão olhar, né? Que vão te ajudar, que tem muita coisa ao mesmo tempo. O time to market alto também, né? A idade tanto dos problemas quanto dos itens em progresso, a quantidade dos itens em progresso, né? E geralmente a vazão também, né? Que é o throughput ali mais baixo. Então isso vai representar que está fazendo muita coisa e às vezes tem uma outra questão aqui que é a gestão visual, né? Você pode representar visualmente essas muitas prioridades ao mesmo tempo, né? Que podem ser representadas. Você pode representar também, muitas vezes, pela resposta que as pessoas que trabalham naquele ambiente, né, estão dando. Então, se você está num ambiente alto turnover, né, muita gente saindo, ou um índice de satisfação das pessoas trabalhadoras ali muito baixo, uma quantidade de coisa por pessoa, né, um volume de trabalho por individual muito alto, uma baixa maturidade técnica, né, onde as pessoas têm pouca competência para executar aquilo que elas precisam, né? Então isso também pode representar, né, baixa produtividade, volume de quedas e defeitos, né, que são a gente vai entender sobre confiabilidade, é, a taxa de falha, né, nas mudanças, ou seja, toda vez que você vai implementar algo, botar em produção, quantas vezes dá certo, quanto dá errado, com percentual de teste automatizado, né, o tempo para deploy, o tempo para fazer mudança, né, quando você fala, pô, quero botar alguma coisa em produção aqui, quanto tempo você leva para fazer isso? Então, eu achei muito interessante, tá? Isso aqui casou até com depois um outro material que, né, do livro que eu lancei mês passado, né, que foi o Métricas que Falam com Executivos, onde, pô, sem eu ter conexão com esse material, né, a maioria dos indicadores aqui a gente olhou olhamos para os mesmos indicadores, né, mas o que eu mais achei interessante, né, nesse material foi a palavra sensores, né, e usar essa analogia com sensor, né, por quê? Então, pegar um exemplo ali, ó, pô, o Toledo faz cerveja ali. Então, ele tem um monte de sensor lá nos negócios lá dele de cerveja lá. Tem sensor de temperatura, tem sensor de pressão, tem uns sensores analógicos, outros digitais e tal, mas o sensor é o quê? Né? O sensor é algo que te avisa, né, de algum parâmetro, ele mede alguma coisa, né? Você geralmente indica um valor de referência, né? E se esse valor de referência ele é atingido, né, você pode fazer alguma coisa, né? Você é avisado que ele atinge um certo número e você faz alguma coisa, né? Então, essa analogia com o sensor, né, para as métricas é muito interessante, né? Porque muitas delas a gente não vai ficar olhando toda hora, né? Mas a gente vai implementar mecanismos ali que, caso, né, ultrapassem algum número, a gente vai agir, fazer, né, e tomar alguma ação. Fez sentido para vocês aqui, pessoal? Quem de vocês já tinha visto aqui esse material? Eu até compartilhei um resumo, né, da palestra delas, está lá no meu canal do YouTube lá. Mas aqui explorei um pouco mais, né, de detalhes aqui para vocês. Fez sentido para vocês? Alguém já tinha visto esse material e viu sobre outra perspectiva? Tem um paper, tá? Vocês podem procurar no Google aqui, ó, métricas do jeito certo, Bain Company, tá? Vocês vão achar e poder baixar lá o material delas completo também. Tem lá no meu canal do YouTube também, tem o vídeo que tem o link lá para baixar também o material que tem um resumo da palestra delas, tá? Então, se quiser aprofundar nesse material aqui, também tem lá, vocês podem ver depois. Mas eu quis trazer mais essa perspectiva aqui, que é o tema de hoje, né? Que são os desafios aí para a gente ter, né, a execução previsível. Então, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque isso aqui permite um autodiagnóstico, tá? Ó, até o André Porto colocou o link ali no chat. Então, que vocês podem, né, baixar, um material bem legal, tá? Vale a pena ler com carinho, um material muito bom e, e vale aprofundar. Então, isso aqui é muito interessante porque, e principalmente, né, quando tem alguém, né, eu chamo de, a gente
usar, ter prazer com o trabalho dos outros, né? Então, bom, quando a BEM fala isso, né? A BEM é uma consultoria super reconhecida, então isso é um material que você pode usar, né, como capital intelectual para provocar conversas, muitas vezes aí com, né, os gerentes, diretores, né, ou os níveis superiores aí da tua organização. E permite, né, que você possa escolher algumas dessas aqui para que sejam, né, os seus sensores e meio que fazer como se fosse um autodiagnóstico, né? Então, e você pode entender como que está o teu cenário, tá bom? Então, uma das coisas, né? E aí agora eu vou trazer sobre as perspectivas, ó, muitas prioridades, né? Claro, a gente tem todas essas métricas, bom, mas tem uma coisa muito simples que vocês conseguem aplicar, que é o poder da gestão visual. Ó, deem uma olhada nesse quadro aqui, né, para vocês perceberem aqui, né, e a gente tirar alguns insights. Ó, a gente tem aqui, ó, a equipe um, tá? Que tá nessa raia aqui, ó. A equipe 2. Pensa que isso aqui é um portfólio, tá? A equipe 3. Cada cor dessa aqui representa um tipo de entrega e a gente tem aqui uma legenda. Ó. Os vermelhos são os urgentes. Os verdes pensam que é uma entrega da prioridade um, como se fosse um projeto, uma entrega, um épico, né? Os verdes aqui, a prioridade um é o mais importante. Esse é o que, claro, depois dos que entram os urgentes, eles furam a fila, então por isso eles estão no topo, né? Mas tirando os urgentes, o mais prioritário é a prioridade um, depois prioridade 2 que são os laranjas, depois os amarelos aqui, que são as prioridades 3 e as melhorias, que na nossa definição aqui a gente quer fazer pelo menos uma por vez. Né? Tá fazendo uma por vez é o suficiente. É... Deem uma olhada nesse quadro aqui, o que, que vocês visualizam aqui, né? E a gente tem um fluxo ó, de o que já está entregue, que está em validação, que está em execução e o que está priorizado. Com base nessa legenda e com base no que está visualmente aqui representado, escrevam ou comentem aí o que, que vocês visualizam. O que, que vocês veem de estranho ou que chama a atenção de vocês? Equipe 2 tem mais atividade em andamento, né? Com A bastante equipe coisa em 2 com execução mais. ali, com coisas urgentes, né? Com prioridades um já em validação. Já a equipe 3 está mais tranquila ali, tem uma prioridade só em execução, está com menos atividades. Hum, As Ó, o Júlio entregas estão trouxe mais a ou equipe menos 2 tem igual. mais urgente, Tem mais é urgência mais. que a equipe 2, né? Tem bem mais itens aí. E a prioridade aí? Tá fazendo sentido? O pessoal tá usando esse direcionamento aqui, na visão de vocês? O Não, no verde, backlog ele tem prioridade um monte de um. coisa, né? Então, ó, O esse verde é aqui, mais prioritário que o prioritário 2, né? o verde é mais prioritário do que o prioridade 2. O verde é o prioridade um. Então, na prática, né, o que que a gente gostaria, né, para a gente ter, vamos supor que para a gente fazer a entrega da prioridade um, a gente precisa entregar todos os verdes. O que que representa, né, o time to market? Time to market representa desde que a gente começou o primeiro verde até que a gente entregar todos os verdes. Sim. Então, pensem que se o verde é o mais prioritário, pô, por que diabo que aqui na equipe 2, né, tipo, dava para puxar o verde, tem dois verdes aqui ainda priorizado e alguém decidiu puxar o amarelo na frente. A mesma coisa, né, se a gente for olhar da equipe um, pô, já tem coisa da prioridade 2, tem coisa da prioridade 3 entregue, né, tem coisa da prioridade 2 aqui já em validação. Pô, se a gente olhar para uma perspectiva de prioridade, pô, se a gente priorizasse só os verdes, né, primeiro, talvez eles, né, já teria mais verde entregue e estaria quase acabando já. Então, muitas vezes, né, o que eu quero trazer aqui para vocês também é que muitas vezes a gente vai muito pela ótica da métrica, né, e esquece que isso aqui é o básico bem feito. Se você deixar isso visível, né, ter uma clareza das prioridades, deixa visível o que está em execução. Pô, você muitas vezes vai conseguir já representar
essa questão, né, de muitas prioridades, porque não precisa muita ciência de foguete, né? Às vezes eu escuto muitos de vocês falando, pô, cara, mas aqui eu não tenho as métricas, não sei o quê, não tem um negócio que pluga lá. Uma usa a gestão visual, né? A gestão visual vai te ajudar bastante coisa aqui. Tá? Ela vai te ajudar. Às vezes você pode dar visibilidade da quantidade de coisa em andamento, então a gente consegue ver aqui que a equipe 2 está mais sobrecarregada, que talvez a equipe 3 poderia dar uma força aqui, né, na equipe 2 se fosse o caso, né, de a gente conseguir focar. Mas a prioridade, o mais básico aqui é, cara, a gente define uma prioridade. Por que que a gente não consegue seguir essa prioridade? Né? Então, às vezes pode ser, pô, teve algum bloqueio e tal, mas aqui a gente não está considerando que não tem bloqueio, tá? Nesse cenário aqui. Então foi uma decisão de escolha. E muitas vezes é aquele cenário de, ah, pô, mas já vamos começar o outro ali, né? Porque daí alguém cobrou lá, então já vamos dar o start. Bom, mas aí quando tudo é prioridade, né? Vocês já sabem, né? Nada é prioridade. Então a primeira coisa, né, da execução, uma execução previsível, não é sobre a quantidade de coisa que a gente entrega aqui desse lado, que vai necessariamente representar, né, a previsibilidade ou a chance de a gente entregar, atingir uma data, ou antecipar a entrega e tal. Muitas vezes é o jogo da prioridade, tá? O jogo da prioridade ele é muito importante, muito esquecido, e muitos de vocês aqui, né, vão provocar, né, esse desafio, né? Coloquem para mim no chat aí qual que é o cargo, a função de vocês aí nas empresas que vocês trabalham, né? Até para eu ter noção aí do que a gente, né, tá trazendo. Ó, André Piou. Então, principalmente, né, às vezes até o pessoal bota muito na conta do Piou, né? Ah, porque o Piou que priorizou. Bom, mas todo mundo é corresponsável, né? Mesmo, né, um gestão de projeto ou, né, um coordenador da equipe, o Scrum Master, um Agile Coach, pô, todos são corresponsáveis. Se a prioridade está errada, pô, todos são corresponsáveis, né, e devem trazer a provocação para a mesa, né, de falar, cara, dessa maneira a gente quer uma coisa, mas quer tudo ao mesmo tempo. Então, você deve provocar, né, essa situação, tá bom? Então, gestão visual é um ponto super relevante. Então, a gestão visual ela é dependente de método. Aqui eu não estou falando nem sobre Kanban, nem Scrum, tá? Muitas vezes, quando a gente fala sobre uma visão de portfólio, é basicamente você dar visibilidade a tudo que é aquilo que está priorizado, que está em execução, né? E que está em algum momento ali. Às vezes você pode até ter um maior fluxo ali de representar a visão até a ótica depois de validação de resultado, né? Mas o objetivo é melhorar a comunicação, promover alinhamento, né? Deixar visível a sobrecarga, provocar essa colaboração, e é o jeito mais simples, né, de dar essa perspectiva, tá? O outro aspecto aqui é sobre demanda e capacidade. É, Nenhuma equipe performa bem, né, quando vive sobrecarregada e apagando incêndio, né? Isso aqui eu não preciso nem falar, vocês já sabem, eu aposto que todos vocês aí devem ter uma história, né, que viveu sobrecarregado, né, aquele inferno onde, né, tudo pega fogo ao mesmo tempo e, pô, onde apaga um negócio já pega fogo em outro lugar. É, né, vocês já sabem que isso não é sustentável, né, e que você fica sempre, né, parece que correndo atrás de si mesmo, né, e não consegue girar. Então, eu falo que a relação de demanda-capacidade, né, é uma questão de um jogo adulto, né? A gente sabe que muitas vezes a empresa, pô, tem um desafio de querer mais, né? Às vezes, pô, mas a gente gostaria de ter muito isso aqui. Pô, mas não pode ser um jogo de criança assim, onde, né, uma criança birrenta fala, ah, eu quero, não quero nem saber, né? Não quero saber se o pato é ovo, né? O pato é macho ou fêmea, eu quero o ovo, né? Tipo, pô, não, isso é uma relação de infantilidade, né? Então, o que que você vai usar então para trazer para a conversa, né? Então você vai olhar, mesmo se você trabalha, né, com Scrum, com Kanban, independente, né, do método que você for ou, né, uma gestão de projeto, você vai pegar por ciclo, né? Se você está olhando, né, por sprint ou por semana ou por mês, enfim, a periodicidade, eu recomendo muito que você olhe isso aqui por semana. Você vai trazer a visibilidade, né, do que a equipe consegue entregar, né, por semana. Geralmente, mesmo que você tenha sprints quinzenais, eu recomendo muito que você olhe isso aqui por semana. Depois você pode normalizar por mês, e, enfim, de início até ter uma média de throughput é aceitável.
tá? Então, essa questão aqui vai te ajudar a entender, por exemplo, a gente viu aqui que essa equipe, vamos supor que isso aqui foi a entrega da última semana, tá? É, o que a gente percebeu aqui? Pô, foi entregue 4 coisas, né? Teve uma coisa urgente não planejada, né? Um pedido extra aqui e 2 entregas, né, que estavam planejadas, né, do início da semana, né? Vamos supor que isso aqui é um time que está aplicando Scrum e planejou, fez o planejamento do sprint no início da semana. A gente pode ser que até está no meio terminou a primeira semana aqui, tem mais uma. Pô, o que que a gente consegue saber aqui? Pô, se alguém chega assim, pô, mas eu quero que nessa semana a gente entregue 8 itens, porque precisa. O que que você vai falar? Oito itens. 8 itens vai estourar o limite. A gente nunca entregou. O que a gente tem de É, informação visível aqui é 4, né? Se sim. alguém falar assim, pô, 5, pô, podemos até tentar, né? Mas, pô, 8 vai estourar muito. o dobro do que a gente tem de referência aqui. Claro, aqui a gente não tem histórico, a gente vai olhar depois, né, mais semanas. Mas o ponto, né, é muito sobre isso, né, o Júlio também falou, não dá, né? Então, mas só que o ponto não é assim falar, pô, não dá. Fala, olha, esse aqui é o nosso ritmo. Se tá bom ou ruim, a gente está sempre buscando melhorar, estamos fazendo um trabalho de evolução. Mas não adianta dizer, não, eu quero que seja 8 e pronto. Porque eu fiz uma conta aqui que tem que ser não sei quantos por pessoa e deveria ser 8, né? Na minha visão. Tipo, beleza, mas a realidade é 4. Então, a demanda e capacidade é muito sobre, menos sobre expectativa e mais sobre adequar a realidade, tá? Então, esse assunto aqui, né, principalmente quem quiser aprofundar nesse tema, tá? Eu tenho até o curso de estimativas e análise métrica de fluxo, onde a gente aborda um pouco mais esse cenário, né? Se você tá mais orientado, né, ao Scrum, né? Eu tenho o curso Scrum Turbinado, onde eu aprofundo em mais detalhes isso, né? Dou mais visibilidade aqui nas semanas, tá? Para que o Scrum Turbinado ainda, curso que eu ainda tô gravando, mas já tem algumas aulas disponíveis. Essa aqui, exclusiva, ela já está liberada e que você pode, né, representar melhor. Então, a demanda da capacidade ela não é uma coisa de ciência de foguete, mas é uma coisa necessária. Você, mesmo se do seu papel de PO, RTE, né, Scrum Master, ou gerente de projetos, cara, você precisa dominar a demanda e a capacidade da sua equipe. Você precisa saber isso aqui, precisa saber na ponta da língua, porque não precisa ficar guardando na cabeça, mas você precisa saber onde consultar e ter um lugar que você olhe para poder discutir isso aqui. Isso aqui é super importante, né, para que você possa, né, fazer o teu trabalho aí e ter uma execução previsível. Porque às vezes a execução previsível ela é mais uma adequação à realidade do que, de fato, melhorar a previsibilidade. Às vezes a imprevisibilidade vem por uma expectativa uma expectativa muito alta de algo inexequível, né? Que não pode ser executado, porque é igual nesse cenário. Pô, eu gostaria que fosse entregue 8, né? Mas a nossa realidade é que a gente entrega entre 4 e 5 por semana. Pô, eu posso gostar que entregue 8, 10, quanto for, nunca vou atender, né? Aí eu vou estar sempre imprevisível nessa perspectiva. Só que o erro não é esse, o erro é querer algo que aquele sistema de trabalho não entrega, né? E aí esse é o ponto. E claro, aí trabalhar para entender como que a gente pode. A gente vai conseguir, às vezes, ter um ganho de performance até certo ponto, mas nem tudo, né, é infinito. Prioridades desalinhadas com a estratégia, né? Então, geralmente, né, quando a gente tem, né, baixo engajamento dos clientes, né, que é impacto pelo resultado, ou muitas prioridades simultâneas, ele tem um efeito que é o abismo, né? Existem estratégias, né? Isso aqui é para onde a gente tem que ir. E aí pessoas criando um monte de iniciativa aqui nas equipes aqui, querendo conectar com a estratégia. Né? Então, a falta dessa orientação correta, né, à estratégia, de falta de entendimento do caminho do dinheiro, né, do investimento, isso gera, né, gera muitas prioridades conflitantes, desejos executivos, né, delirantes que muitas vezes não podem ser atendidos. Como que você resolve isso? Né, você vai trazer, né, tem várias práticas, né? Então, por exemplo, a Bianca comentou ali, né, que é a RTE.
Então, o RTE, né, vem do Release Train Engineer, né, que é do Safe. Então, qual que é um dos grandes papéis, né, do RTE? É buscar justamente fazer essa conexão, né, conectar a estratégia com a operação e garantir esse alinhamento, né, com a estratégia e fazer ajuste, né, caso seja necessário, né, esse grupo de entregas, né, que vai estar orientado a um value stream. Né? Essa é uma maneira de olhar sobre a ótica do safe. Né? O Fly Level, né, ele tem uma maneira, né, um modelo de pensamento um pouco mais leve, né, que vai te ajudar também a fazer essa conexão. Então, uma maneira interessante, né, de você fazer essa conexão, tá? Então, se você não conhece Fly Level, recomendo muito, tá? Tem um curso que é um curso de introdução ao Fly Level, né, que está disponível lá nos meus cursos, que você pode, né, para você entender isso, né, ou você pode comprar o livro do Klaus Leopold também, tá? Que é um modelo que vai te ajudar justamente a criar o nível 2 aqui, que é o nível de coordenação, né? Ele está oculto aqui, que é cobrir esse abismo. Né? E cobrir esse abismo é o que vai ajudar muitas vezes você ter esse alinhamento com a estratégia. Tá? Então é uma maneira também, né, de você trabalhar, tá? Eu abordo isso tanto no Introdução ao Fly Level quanto no Kanban Expert também, que é um curso mais profundo, a gente trabalha nessa questão de escala. Divisibilidade das dependências. Então, as dependências, elas vão representar, né, geralmente elas vão impactar o tempo de entrega, né? Por quê? Porque eu vou precisar esperar, né? Alguém faça alguma coisa, né? Todos vocês têm dependência, né? E, e vocês sabem, né, sobre a premissa, né, até do tio Jeff, né? O Jeff Sutherland, ele fala que, pô, que o Scrum, ele gosta de que o Scrum é um time autônomo, né? Mas, cara, essa é meio que um mito, né? É difícil, muito difícil você ter uma equipe que não tem dependência de ninguém, né? Quase que, às vezes, é só num período muito pequeno de tempo. Daqui a pouco a empresa cresce, o produto cresce, você vai criando estruturas para especializar de alguma maneira, você vai criar alguma dependência. Então você precisa dar visibilidade, né? E não adianta. O melhor jeito, qual que é a utopia, né? Como é que a gente lida? Qual que seria o melhor jeito de lidar com dependência? Não ter dependências, né? O melhor jeito é não ter. Não ter é o utópico, mas a gente sabe que tem. Então, se a gente tem, né, a gente vai gerenciá-las, né? Então, a gente vai precisar ter alguma rotina, alguma cadência, tanto para no planejamento identificar as dependências e sincronizar. Então, o Safe tem suas práticas, né, que vai trazer isso, né, lá no API Planning, tem, né, reuniões de Scrum of Scrum, né, e reuniões de cadências quinzenais, né, para poder monitorar isso e fazer o alinhamento, né, e garantir a sincronia. O método Fly Level também vai trazer sobre essa perspectiva, né, de alinhar no planejamento e ter cadência, né, de acompanhamento. Principalmente quando a gente fala de dependência, cara, só tem um jeito de você lidar melhor com dependência. É antecipar, tá? Então, sempre que você chega tarde numa dependência ou identifica muito tarde uma dependência, você se ferrou. Porque a outra parte não vai estar preparada para te atender e você vai ter que vai dar rolo, vai dar conflito, né? E aí você vai ter que resolver e desenrolar isso aí. Então, qual que é o melhor jeito de lidar com dependência? Trazer para antes, né? Quanto antes você bota essa que há dependência e combina o jogo, melhor você vai conseguir lidar com elas, né? E menos você vai sofrer, né, com esse cenário, tá? E resolver melhor as dependências vai impactar o tempo total de entrega, né? Vai antecipar o time to market e com certeza vai te dar uma execução mais previsível. De nada adianta você fazer uma ótima gestão lá da equipe, tem todas as métricas, né? Lead time, throughput, EPA, de tudo os caralho, mas não faz uma boa gestão de dependência. Não adianta, né? Você vai sofrer igual. Aí as métricas só vão refletir, né, uma gestão entre equipes que às vezes não está sendo feita, e aí fica aquele negócio de um joga coisa para o outro, né? Então tem que ter alinhamento aqui e conversa. O outro ponto é faça a gestão de fluxo, né? Uma execução previsível, né? Ela vai partir de um básico bem feito de, cara, usa o quadro para representar prioridade, né? Você pode usar o quadro em diferentes aspectos, né? Desde na equipe, pense aqui, a gente tem um quadro. Isso aqui, ó, como é que a gente lê um quadro, né? Um quadro, independente do método, né? A gente fala um quadro Kanban, mas independente do método, ele vai representar o que está mais à direita, está mais perto de terminar. Então, isso aqui já terminou. Quais são os próximos que vão terminar? Isso aqui, validando, depois fazendo, depois a fazer.
Então, por isso que eu vou ler o quadro da direita para a esquerda, né? Vocês já escutaram muitas vezes, como é que lê um quadro da direita para a esquerda? Mas por que que a gente lê da direita para a esquerda? A gente lê da direita para a esquerda porque o que está mais à direita está mais perto de terminar. Então, a gente quer, né? Vocês provavelmente já escutaram aquela frase também, né? Muito famosa do método Kanban, que é: pare de começar e comece a terminar. O que que é começa a terminar? Cara, começa a olhar o que está mais perto aqui do fim e vamos terminar, né? Vamos fazer isso sair do outro lado. E a gente vai representar essa prioridade de cima para baixo. Então, por quê? Porque o quadro é da ordem de prioridade. Então, vamos supor aqui, ó, que, né, a gente está trabalhando, tem duas pessoas trabalhando aqui no Fazenda, né? Vocês estão vendo, tem um bonequinho aqui trabalhando no 7, o 8 aqui ficou bloqueado, né? E aí a pessoa puxou o 9, está trabalhando aqui. Vamos supor que o 8 desbloqueou, tá? O 8 desbloqueou. Qual que é o que que é certo a fazer a pessoa que está trabalhando ali no 9? O que que a pessoa que está trabalhando ali no 9 deveria fazer? Subir o card para ele sendo bloqueado. Ele vai trabalhar no 8, né? Então, se o 8 desbloqueou, pô, o 8 está representando. Aqui está dizendo, olha, o 8 é mais prioritário que o 9. Sim. Então, se aqui está dizendo isso, né? Se desbloqueou, cara, para o 9 e volta para o 8, porque a gestão visual está dizendo isso. Esse é um dos principais motivos que vocês já escutaram, né, também, possivelmente, que não deve voltar o cartão, né? Não deve voltar o item no quadro. Por que que a gente não deve voltar o item no quadro? Porque a gente perde prioridade. Né? Vamos supor aqui, ó, vamos supor que esse item 4 aqui, ó, o item 4 está sendo validado aqui por alguém, beleza? Aí vamos supor que o fulano aqui identificou um problema no item 4, beleza? Então, basicamente, ele é o mais prioritário é o item 3, o segundo mais prioritário é o item 4, beleza? O que acontece se eu pegar e... pô, achamos um problema aqui, vou voltar o item 4 para cá, voltei aqui fazendo. Eu já não sei mais qual que é a prioridade do item 4, ele já se perdeu, né? Ele já não, eu não tenho mais essa gestão que ele é a segunda coisa mais importante que a gente quer entregar nessa equipe. Então, esse é um dos principais motivos que a gente não volta o cartão, né? Porque ele representa uma prioridade, a questão visual aqui representa o que a gente quer, né, trabalhar, tá? Então, fazer uma boa gestão de fluxo, muitas vezes só representar visualmente de forma correta, pô, você já vai ter um grande ganho aqui, né? Já vai ter uma boa vantagem. A gente quer olhar também, né, uma gestão de fluxo de ponta a ponta. Então, eu acho que já é muito comum, né, várias empresas terem mais etapas, né? Mas além do que está na tua sprint ou aquilo no teu ciclo de entrega, muitas vezes tem fases que vão acontecendo depois, né? O que está entregue, depois você tem né? Principalmente quem é de produto, pô, você entregou alguma coisa, botou na mão do cliente. Pô, nem sempre aquilo é adotado por 100% das pessoas. Você vai ter que fazer um trabalho de adoção, uma campanha de product marketing, vai ter que fazer um evento com os clientes, vai ter que fazer vídeo, vai ter que fazer coisa para incentivar a adoção. Entregar é só parte do resultado, né? Habilitar a entrega nos clientes é uma outra parte, segunda, muito importante, dá trabalho também, né? E muitas vezes negligenciada, né? Você só bota lá, não, entregamos. Pô, mas entregou, quantas pessoas estão usando? Né? A gente quer botar aquilo para o máximo possível de pessoas que podem, né, usar aquilo e gerar o resultado. Usa as métricas de fluxo, né? As métricas de fluxo aqui, né? A gente está falando do System Lead Time, o IP, né? Que é a quantidade de coisa em progresso, a idade dos itens em progresso, o throughput, né? Aqui tem o lead time das entregas. Então isso vai ajudar você. Principalmente essas métricas aqui fazem parte, né, das métricas básicas e é o que você tem que dominar, tá? Essas aqui você tem que dominar. Não tem como você fazer uma boa gestão de uma equipe se você não domina throughput, age, WIP, lead time e a quantidade de trabalho em progresso das suas equipes. Você precisa dominar essas quatro métricas. Isso aqui é o essencial. Você vai fazer, isso aqui vai te ajudar a melhorar continuamente. Então, vamos pegar o cenário aqui. Pô, nesse cenário aqui, vamos supor que acabou a semana, teve 4 coisas entregues. Esse aqui é o limit time delas. Ó, quanto tempo ela demorou entre começar a fazer e terminar? Uma terminou com 10 dias, outra 15, outra 12 e outra 25. Pô, se a gente quer melhorar, a gente tem que começar a pegar aquela que mais demorou e vamos tentar entender. Pô, o que aconteceu com essa aqui? Né? Fazer a única pergunta que precisa ser feita para esse item aqui.
Cara, se a gente fosse fazer de novo esse item, como que a gente faria? Agora que a gente já fez. A resposta dessa pergunta vai ser a melhoria que você vai aplicar, né? Aí, conforme a discussão da equipe, que você vai usar lá numa retrospectiva, você vai aplicar, pô, e aí, a gente tem algum outro item aqui que a gente pode aplicar isso que a gente acabou de decidir e aprender? Pô, caramba, a gente tem um item já com 14 dias aqui aguardando validação. Né? Será que a gente já pode aplicar aqui? Né? Tem alguma. Então você vai olhar para tudo que está em progresso. E é isso, tá? Não tem muito o que inventar. Isso vai te ajudar a reduzir o tempo de entrega, né? E mexer também nas muitas prioridades, porque muita coisa em progresso, né? Que é a quantidade de coisa em progresso, vai representar um maior tempo, né? Um maior tempo, né, tem uma relação com menor vazão, né? Existe uma lei que é chamada Lei de Little. Quem quiser estudar mais sobre a Lei de Little, tem um post meu lá que eu escrevi, que é Lei de Little na prática, pesquisa lá no Google. Lei de Little, prática Caco, você vai cair lá no post. Eu explico ela, tem exemplos de cálculo lá, fazendo ela funcionar e tal. Mas é só para quem é nerd e quer entender para que serve a Lei de Little. Mas aquilo você não precisa usar ela na tua vida real. Você só precisa saber que existe uma relação entre essas três variáveis. Então, quanto maior a quantidade de coisa em progresso, maior vai ser o tempo de entrega, que é o lead time, o time to market, e menor vai ser a vazão. Então, essa medida, Aging WIP e a quantidade de coisa em progresso é uma das únicas coisas que você tem domínio e controle para gerenciar. Então, se você consegue reduzir, você vai mexer no impacto, tá? Então, isso vai ajudar, né, você ter essas 7 itens, né, as métricas de fluxo e, por último, né, usar as métricas que falam. As métricas que falam é basicamente, né, esse é o conteúdo que depois vai ter no livro aqui para vocês baixar, quem não baixou ainda. Basicamente a gente vem de uma métrica de resultado, né, os OKRs, os KPIs, aquilo que a gente vai medir sobre o resultado das nossas entregas. Aqui a gente vai olhar sobre uma perspectiva das entregas de impacto, né, quais foram as entregas que a gente lançou sob a ótica do cliente, quanto tempo elas levaram, quantas que a gente tem. Qual o tempo das que ainda estão em progresso? Qual a relação entre quantidade de entrega versus é, outras demandas que a gente tem nas equipes? Saúde da operação, a gente tem as métricas das equipes e mais um monte de outras. E saúde das equipes, onde a gente mede, né, quão boa, né, e qual é o momento, né, de cada equipe para entender onde melhorar. Quando a gente fala de entrega previsível, né, muitas vezes vocês olham muito sobre saúde da operação, né, e levam coisa de lead time de equipe, throughput de equipe, mas na prática o executivo, na perspectiva dele, uma entrega previsível é sobre a entrega de impacto. É quando ele fala assim, pô, quando eu priorizo uma demanda lá, pô, eu sei que em 2 ou 3 meses ou um mês aquilo vai estar do outro lado, né? E eu tenho confiança que isso vai acontecer. Para ele, para o executivo, essa é a previsibilidade, é menos sobre. E muitas vezes a gente quer levar a previsibilidade, né, sobre a ótica da equipe, né? Que é, pô, Monte Carlo, quanto tempo vai levar para aquele app ficar pronto ou não. Então, aqui tem uma relação, né, que eu queria, né, provocar vocês também, tá? Então, quem quiser aprofundar mais, né, inclusive nessa relação daquele dashboard ali, dessas métricas, né, você pode baixar o livro Métricas que Falam aqui. É, tem aqui você pode apontar aí teu celular, ou se não, deixa eu colar aqui o link para vocês aqui no chat aqui. Acho que foi sim o HTTP ali, peraí. HTTP, responda lá. Então, quem não baixou, baixa aí, né? Você pode baixar lá o livro. Tá lá, eu exploro um pouco mais de detalhes, é, que é a ideia, né, de como você fazer essa relação. Tem uma palestra lá no Google também, lá no Google, no meu YouTube. Tá, e esse é um tema aqui que a gente aprofunda bastante, né, no workshop do Kanban Expert, tá? Onde a gente constrói isso, tá? E nas próximas semanas eu vou fazer provavelmente um workshop específico para que vocês possam, né, montar é, um dashboard com esse material, tá? Eu até fiz um workshop desse material lá no Scrum Gathering Hill, né? Foi bem legal. Então eu devo repetir ele, né, nas próximas semanas aí. Vai ser um workshop pago, mas vai ser acessível. Então, quem quiser participar, fica ligado lá no grupo, né, que vão ser poucas vagas, tá? Então, né, para a gente caminhar aqui para fechar, basicamente você quer ter né, uma entrega previsível, que é o que a gente está, né, buscando aqui. Basicamente,
foque em uma única medida primeiro, tá? Foque em reduzir o tempo de entrega, né? Que é o que eu tenho falado aí, que é a velocidade, né? Em ser rápido. Você reduzir o tempo de entrega vai te ajudar a aumentar a frequência, né, das entregas, e isso vai te ajudar a ter mais chance de medir o resultado dessas entregas, né? E isso te deixa mais ágil, né? Te deixa mais adaptável, né? Te permite entender se você está acertando e calibrar, né? Pensa aqui, ó, isso aqui a gente teve 5 entregas para acertar uma, né? 5 flechadas aqui, tem 5 flechas aqui jogadas. Agora pense se você lança só uma. Pô, errou, errou, acertou, acertou, né? Então, quando você, né, vai atirando, né, e tem mais chance, vai lançando várias, vai fazendo vários lançamentos, você tem a chance de ir ajustando para acertar mais, né? Ou às vezes você acertou mais ou menos, aí acerta mais, né, e vai acertando cada vez mais. Então, essa foi a relação, né, com esses sensores, né, que a gente trouxe aqui da Bem. Então, baixem o material, né? O André até tinha colocado no chat ali o material, né? Quem não pegou, procura no Google Métrica do jeito certo, Bain Company. Lá na Google, no Google vocês vão achar, tá? Esse aqui foi base, é um material, né, que o pessoal fez lá, tá bem legal. E a Mariana Zaparoli e a Priscila Chagas fizeram uma palestra no Scrum Gathering Rio, né, que trouxeram mais detalhes. E eu fiz essa correlação aqui, né, com vocês aqui para, né, trazer essa perspectiva sobre a visão, né, de entrega previsível, tá? Então, refraseando aqui né, a Donella Meadows, né, que ela traz que quando reconhecemos um sistema, né, temos o poder de mudá-lo, né? E esses sensores, as métricas, elas servem menos sobre medir as pessoas, medir as equipes e mais para a gente reconhecer o que está acontecendo no ambiente e aí sim, né, fazer as mudanças necessárias, tá? Então, queria convidar vocês, né, quem quiser contar comigo, né, eu vou abrir aqui para perguntas, né, para quem quiser, né, perguntar. Quem quiser, né, saber um pouquinho mais, tá? A gente tem algumas formas aqui de vocês, né, conhecerem um pouco mais. Então tem alguns cursos aqui que eu tenho, né, que podem, né, ajudá-los aí nessa jornada, né, conforme o teu momento. Então, tem cursos rápidos aqui, o curso do Kanban em Ação, curso de estimativas que você ganha junto, análise métrica de fluxo, curso de introdução ao Fly Level, né, que é o primeiro passo aí para gestão em escala. Tem o curso do Kanban Expert, né, que esse até vai ter uma turma começando amanhã, então se você quiser, né, entrar, tá super legal, né, o Kanban Expert é um curso mais completo, onde a gente fala, né, desde o caminho do dinheiro, foco no resultado, desde entender toda a conexão com a Value Stream, planejamento em escala, execução em escala, a orientação do dashboard das 4 dimensões e o modo fazendeiro. Então é um curso que tem uma parte gravada e tem um bootcamp ao vivo, então que vai começar amanhã. Então, caso você queira, né, você pode também participar, tá? Vou deixar aqui no chat para vocês consumirem. Se você quiser fazer, eu recomendo que você, né, dê uma olhada, principalmente esses aqui, os preços deles vão subir, tá? Porque alguns deles aqui eu estou acabando de gravar, então por isso que eles ainda estão no valor promocional. Então quem entra antes, né, tem chance de pegar por menos. E, né, você pode também contar comigo, né, através da mentoria, tá? Então vou deixar o link aí, né, para que quem quiser depois dar uma olhada, tem um vídeo, né? Vou deixar aqui no chat, aí você pode salvar, né? E na mentoria você tem acesso a todos os cursos de equipes, e que vão te dar, né, a perspectiva, né, de como que você pode, é, principalmente acelerar aí a jornada aí na tua empresa, tá? Então vou deixar o link aqui, dê uma olhada, tá? E aí, gostou? Pô, quer saber mais da mentoria, né? Me chama, vocês estão lá no grupo, vocês podem me mandar uma mensagem direto, ou aqui nessa página aqui da mentoria, vai aparecer um botãozinho vermelho aqui, é só você, ó, esse botãozinho verde aqui, você vai clicar aqui, vai me chamar lá no WhatsApp, e aí a gente vai conversar também, eu vou te explicar mais, beleza? Então vou abrir aqui para perguntas. Então tem várias formas de evoluir, tá? Aqui a ideia é trazer um pouco do caminho, né, para que vocês é, possam fazer, né, essa provocação. E queria saber de vocês aí, né? O que que acharam, né? O que que fez mais sentido? Como que isso aí conecta, né, com o cenário de vocês? É, e
Me falem aí. O que faz mais sentido? O que mais marcou vocês? Né? O que vocês gostaram aí? Fala, André. Não, acho que as métricas é um ponto de dor, grande dia da maioria das pessoas, né? Porque entender o Scrum, entender o guia, acho que é até fácil, né? As certificações também não são tão difíceis, mas as métricas, elas são mais difíceis porque você precisa de exemplos para poder começar a entender as métricas. Né? Porque, de repente, você explica de uma forma, com a métrica, e quando você está trabalhando e está acontecendo ali no dia a dia, o exemplo que você pega é totalmente diferente. Então, eu acho que a minha dor maior realmente são as métricas e poder entender e utilizar as métricas para melhorar a execução e as entregas do time. Então, para mim, é uma grande dor as métricas em si. Boa. Hoje onde né, tem dentro do grupo de mentoria, né, a gente fala bastante, né, sobre esse tema de métricas. Então, uma das vantagens, né, de você fazer parte da mentoria é que você pode contar com a minha ajuda para interpretar e fazer análise das métricas contigo, né? Então, dentro, por exemplo, do programa de mentoria, é, né, você pode mandar uma mensagem para mim, pô, Caco, olha só, pô, tô com essas métricas aqui, pô, eu interpretei isso, 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 pô, é isso mesmo? Que mais de assim, insight que eu posso tirar aqui? Como é que eu levo esse cenário? Cara, olha só, tá assim, né? Como que eu levo isso para minha equipe? Né? Então, esse é uma das maneiras, né, que né, o pessoal discute muito, porque é como você falou, né, muito do repertório, né? Conforme quanto mais você vai vendo, né, mais você fica, né, esperto, né? E por mais que, né, dentro dos cursos eu tento trazer cenários, né, exploro, a gente sabe, pô, o dia a dia sempre vai ser diferente, porque, né, mesmo que tenha um cenário simulado ali parecido, só que existe uma lógica principal, né, de como as coisas se relacionam, né? Então, essa jornada, né, de como você olha, por onde que você começa, né, e vai acertando as métricas, né, principalmente até no curso de estimativas eu trago muito essa perspectiva, né? Quando eu criei o curso de estimativas até foi por um evento que eu fiz aqui com vocês aqui, e aí o pessoal votou lá de estimativa e a gente fez a discussão aqui e falei, pô, acho que tem um buraco aqui, muita gente, eu achei que aquilo já estava dominado, mas não estava. Então, muitas vezes a métrica é só o efeito, né? Às vezes a gente fica batendo na métrica, pô, métrica, você tem que ficar melhor. Mas não é a métrica, ela só está dizendo, ela só está sendo reflexo de uma outra coisa, né? E aí essa outra coisa que a gente tem que fazer, muitas vezes é até o que, né, o pessoal trouxe lá no início aqui, né? Deixa eu ver aqui, foi a Moema trouxe, pô, a falta de refinamento de negócio, né, o técnico, né? O Júlio trouxe ali estimativas mais assertivas, mas estimativa assertiva vem de entender, né, um pouco mais do que é o cenário. Então, quanto mais desconhecimento você tem sobre algo, né, mais a maior é a tua taxa de erro, né, que você tem sobre aquela contexto, né? Então, pô, vou olhar aqui, pô, quanto custa para criar tal coisa? Se eu sei pouco, eu vou chutar, vou tentar usar como uma referência de algo que eu já fiz, pô, acho que é parecido com isso. Mas pode ser que não seja, né? E aí, pô, se é algo muito crítico, que a gente de fato tem pouca margem, a gente quer acertar mais, a gente quer chegar a ter um pouquinho mais de certeza, pô, vale às vezes investir um pouquinho de tempo, né? Mas a provocação que eu faço, né? Até lá no curso estimativo eu faço bastante essa provocação é, pô, às vezes você chegou, você tem uma estimativa ali que tá, pô, eu acho que isso aqui leva até 8 horas, né? Até um dia. Agora, se você quiser saber se é 6 horas, se é meio-dia e mais um pouquinho, meio-dia e 2 horas, pô, essa precisão, ela custa muito caro para você saber. E às vezes não vale a pena. Às vezes você vai gastar 4 horas para ter essa precisão, né? E aí não vale a pena. Tipo, ela não compensa. Então toda estimativa, ela de alguma maneira, ela vai ter uma imprecisão por natureza, né? Ela sempre tem uma imprecisão. A questão é qual o risco que a gente está correndo, né? Que a gente vai correr e a gente tem mecanismos, né? Os sensores aqui, eles entram, né? Para criar gatilhos, por exemplo,
Pô, a gente identificou que esse era algo que a gente entendia que era pequeno e as coisas pequenas a gente entende que na nossa equipe a gente deveria acabar em, sei lá, em até 2 dias. E, pô, tem algo que tá pequeno lá e a gente já chegou, passou do segundo dia e tá no terceiro dia. Opa, sensor ligou, sensor dizendo, ó, algo pequeno passou do nosso valor de referência. Cara, vamos conversar sobre. Pô, será que é pequeno mesmo? Será que a gente não está indo pelo caminho errado? Será que a gente. Então, o sensor, ele vai te ajudar a. Pô, fugiu do valor de referência? Cara, vamos fazer alguma coisa. Não deixa aquele negócio pequeno que era 2 dias virar 15 dias. E aí, para ele aparecer lá no lead time, para daí a gente conversar lá na retrospectiva. Pô, daí já foi, já perdemos já. Né? Então, trazer para antes, né? Os sensores, eles precisam te ajudar a pegar no momento que ele passou do gatilho ali e aí você tomar uma ação, né, e fazer diferente, né, para poder não deixar ficar crítico. Então esse é o ponto. Ó, Júlio agradeceu. Fez sentido, André? Sim, faz sentido. Mas acho que Que mais? é, como você viu na enquete, acho que é a grande dor aí, de muita gente. É. Que mais, pessoal? Ó, então acho que é isso, tá? Quem quiser saber mais, tá, sobre a mentoria, é, eu vejo que muitos de vocês eles ficam, né, com receio, né, de, de ir atrás, né? Ficam quebrando a cabeça, né? Seja no cenário de métricas, tem um cenário, eu sei que muitos de vocês já fizeram, né, vários cursos, né? Já tem várias referências ali, né? Já trabalharam em vários aspectos. E às vezes ficam muito procurando, pô, qual que é o próximo curso que eu tenho que fazer, né? E eu falo muito que, pô, não é o próximo curso, né? Não é essa a pergunta, né, que você tem que fazer, porque todo curso, de alguma maneira, né, por a pessoa que faz, né, vamos considerar que ela sempre, a pessoa que criou a boa intenção, né, mas vai trazer alguns aspectos, né? Ó, então, quem quiser também falar mais da mentoria, pode só me chamar ali nesse WhatsApp. Então, muitos dos aspectos, né, e vai trazer alguns cenários, algumas coberturas, né, mas nunca vai ser especificamente para você, né? E essa é uma das grandes diferenças da mentoria, né? A mentoria é um trabalho individual, né? Uma análise para você, né? Para o teu cenário. Então, pegar o caso ali do André Luiz Porto, né? Vamos supor que, pô, tô com dificuldade de analisar as métricas. Pô, na mentoria, a gente vai entrar e falar especificamente sobre o teu cenário, né? Vamos analisar o teu cenário. Então, você vai poder contar comigo. Então, eu vou te orientar, né, por onde você segue. Tem níveis de acesso também na mentoria. Então, tem formatos onde a gente trabalha junto, né, e constrói junto, né? Tem outros formatos onde você conta comigo ali para, né, ter orientação individual. Então isso te acelera muito, né? Então hoje, pô, já tem bastante pessoas lá no, né, que eu consigo apoiar e isso destrava muito, né, esse teu cenário aí para que você possa, né, olhar para o dia a dia, né, acelerar teu resultado, né? E esse é o objetivo, tá? Então, contem comigo, né? Tem bastante, material tem bastante, mas é a prática que vai, né, levar ao resultado. Então, apliquem, pega o insight disso aqui, aplica amanhã, né, na tua organização, né? Ficou com dúvida, quer meu apoio, se, né, tá com um processo base, pô, às vezes vale a pena ir num curso, alguma coisa, mas na mentoria você ganha todos os cursos, então daí não precisa ficar também se preocupando com isso. E conta comigo aí. Beleza, galera? Valeu aí, boa noite para você.